Na aula passada, começamos a falar sobre os filhos de Cam. Hoje falaremos especificamente sobre um de seus netos, Nimrod, filho de Cush. Gênesis 10, versículos 7 e 8 diz assim: Os filhos de Cush, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá, e os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Vocês lembram que eu disse que, embora os filhos de Cush, que é filho de Cam, sejam mencionados no versículo 7, pelo menos 5 deles, no versículo 8 é mencionado um sexto filho, é mencionado à parte, como se este fosse diferente. Qual filho? Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, querendo dizer com isso que ele se tornou alguém que se destacou como líder de exércitos, um verdadeiro conquistador de territórios. Gênesis 10, 9 diz: Ele era poderoso caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Nimrod era tão famoso que virou um ditado popular. Ser caçador diante do Senhor pode significar que ele era excelente, mas também que ele agia de forma desafiadora diante de Deus. Uma aplicação que nós poderíamos tirar logo de cara é que devemos usar nossos talentos para a glória de Deus, não para criar um nome para nós mesmos. O talento sem humildade se torna rebeldia. Guarde isso. Não pense que diante do Senhor, nesse versículo 9, significa necessariamente que ele tinha aprovação divina. Não. A expressão pode indicar simplesmente notoriedade, não bênção. É como se dissesse, entre os seres humanos que existem neste mundo diante de Deus, um deles se destacou como poderoso caçador. Há, inclusive, alguns que defendem que essa expressão caçador quer dizer mais do que simplesmente caçador de animais. Sim, alguns defendem que Nimrod foi o primeiro homem a escravizar outros seres humanos. É como se ele fosse caçador de pessoas, não de animais. Versículo 10 diz: O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Observe bem o que é dito aqui. Nimrod fundou as primeiras grandes cidades-estado, aquelas cidades que eram praticamente um país, e dessas, Babel é a mais famosa. Justamente Babel, que vamos estudar no capítulo 11. E por que ela se destacou? Porque nela o homem tentou chegar ao céu por conta própria, lembra? Construindo aquela torre. Você imaginava que o homem responsável por Babel era Nimrod? Pois é. Por trás daquele movimento rebelde demonstrado naquela cidade, havia uma pessoa comandando, liderando. Havia alguém por trás de toda aquela rebeldia. E quem era? Nimrod. Ele era o líder por trás do projeto de Babel e de sua torre. Esses outros lugares mencionados no versículo 10, como por exemplo Ereque e Acade, ficavam no sul da Mesopotâmia, hoje atual região de Bagdá. Quero alertar aqui que a urbanização e a tecnologia não são ruins por si mesmas. O problema não era a cidade de Babel, mas a motivação por trás dela e o momento em que resolveram construí-la. Sim, porque eles queriam fazer de Babel uma demonstração da glória humana. Além disso, Deus havia mandado o homem se dispersar pelo mundo. Lembra? Crescei, multiplicai, enchei a terra. Em vez disso, Nimrod e os rebeldes de Babel decidiram se concentrar num lugar.
ficar ali em vez de encher a terra. Aqui temos uma imagem de Nimrod contemplando aquela que seria sua obra-prima, a Torre de Babel. Versículo 11: daquele país saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calar. Veja que no primeiro momento Nimrod se concentrou no sul da Mesopotâmia, dando origem a Babel, que depois seria Babilônia, e a seguir subiu para o norte da Mesopotâmia, fundando Nínive, que mais tarde seria a capital do terrível Império Assírio. Isso quer dizer que provavelmente os assírios também se originaram em Nimrod. Que coisa, hein? O homem foi responsável tanto pela origem dos babilônios quanto pela origem dos assírios, que viriam a se transformar em dois grandes impérios da antiguidade. Vejam só a grandeza humana deste indivíduo. Não se esqueça, porém, que é Deus quem escreve a história. E se impérios surgem e crescem, é simplesmente para cumprir os propósitos dele, mesmo que esses impérios se tornem cruéis. Isso mesmo, meu irmão, minha irmã. A história do mundo está nas mãos de Deus. Ainda que os líderes de determinados reinos pareçam imparáveis. Uma curiosidade aqui, para quem não sabe, é que Nínive, aquela que viria a se tornar capital do Império Assírio, seria no futuro alvo da pregação do profeta Jonas. Lembra? Versículo 12 diz: e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Quando fala a grande cidade, certamente está indicando que era outra cidade-estado, ou seja, outra cidade-país. Todas as cidades que Nimrod construía eram grandes, enormes para a época, mostrando que os descendentes de Cã evoluíram em termos de engenharia. Professor, como é que pode pessoas tão ruins, cruéis, se destacando numa área tão importante? Ora, isso não deveria causar espanto. A inteligência humana é um reflexo da imagem de Deus no homem. Todo ser humano, por pior que seja, tem a imagem de Deus, ainda que esta imagem tenha sido distorcida pela queda. Fora isso, o Senhor mesmo preservou no homem várias coisas boas, no homem em geral. Isso é o que a gente chama de graça comum. Deus fez com que a humanidade como um todo mantivesse preservada a virtude divina da inteligência, da criatividade, capacidade para fazer inúmeras coisas. Sendo assim, devemos valorizar a ciência e a arquitetura como dons comuns de Deus à humanidade. Ela não é propriedade de homens bons ou homens maus, não. A ciência e a arquitetura são dons dados aos homens em geral. Aqui temos uma imagem, uma suposta imagem da grande cidade de Recém. Se ela realmente foi assim, então imagine as outras, como Babel e Nínive, que foram muito mais gloriosas, com certeza. Na próxima aula continuaremos a estudar sobre a origem dos povos.